Se você é mulher, você com certeza já viveu algum período da sua vida em que os seus gostos eram vistos como infantis e você era visto como uma pessoa infantilizada, os seus hobbies, qualquer outra coisa. Por exemplo, você gosta de Disney e daí algum homem ou as pessoas ao seu redor falam que você é muito infantil, porque você já tem 30 anos e gosta de Disney. Mas o cara tá lá gostando de Marvel, de Vingadores, de sei lá o quê, e é visto como um hobby dele, uma coisa normal. Ele pode jogar um joguinho, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, enquanto nós, mulheres, nossos hobbies são vistos como coisas fúteis. E dos homens são hobbies. E eu já digo logo, como uma pessoa que gosta de Crepúsculo, uma pessoa que gosta de Disney, de Taylor Swift, quanto já sofri nessa vida por gostar dessas coisas. Eu quero logo dizer que eu não estou generalizando, tá? Vou falar aqui porque esse vídeo muitas meninas me pediram pra falar sobre e é uma situação que eu já passei. Eu nunca tinha pensado em falar mais sobre isso. Eu pensei, vou fazer uma pesquisa e entender por que isso acontece. Então eu peço logo pra você, se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Como vocês podem ver aqui, se você já assiste meus vídeos, você tá vendo que o cenário tá um pouco diferente. Eu peguei a estante de lá e trouxe pra cá. E daí esse quadro aqui possivelmente vai cair antes do final do vídeo. Vamos ver. Mas eu tô organizando tudo. Vou colocar aqui algumas estantes, alguns quadros, alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer ainda. Inclusive, olha que coisa fofa. Cadê a Anya de Spy Family ali toda bonitinha? Ai, gente, é difícil porque a câmera fica invertida. Mas assim, vamos lá começar o vídeo e entender um pouquinho mais sobre isso. E quanto é que vocês estão achando desse tipo de vídeo? Uma coisa mais elaborada? Se vocês preferem react? O que é que vocês estão achando? Eu quero saber de vocês, tá? Primeiro, imaginem só, por exemplo, você, uma mulher de mais de 30 anos, tá lá no seu Instagram, você tem um trabalho, não sei, por exemplo, no meu caso, que eu era editora. Eu ia lá pra Disney e colocava uma foto com a orelhinha da Minnie, ou então fazendo algum passeio na Disney, e vinha alguns comentários muito esquisitos das pessoas do meu trabalho, não na minha frente, mas nas minhas costas, falando tipo assim, nossa, a Júlia não cresceu não, nossa, é pros seus filhos, nossa, não sei o quê, porque eu, no caso, uma pessoa que não tem filhos, então tecnicamente eu não poderia estar na Disney dessa idade, já que não combina, não tem nada a ver comigo, eu sou velha, eu não posso ir pra Disney. E aí, inclusive, isso se relaciona muito com a menina que eu sigo, que é a Fernanda Thomas, que ela é uma influencer que ela gosta muito de Disney, ela gosta muito de Taylor Swift, e eu fico vendo o conteúdo dela, como eu adoro, né, que é de maquiagem, ela fala muito sobre o mundinho aí, né, de mulheres, tal, de coisas que muitas meninas gostam. E ela recebe muitos comentários absurdos, pessoas falando como ela é besta, boba, isso e aquilo, porque ela gosta de Disney nessa idade. E agora vocês conseguem imaginar o lado contrário? Tem muitos homens que eu segui aqui no YouTube, né, que fazem esse conteúdo de filme, alguma coisa do tipo, e são homens que eles amam falar sobre Marvel, que são homens que amam falar sobre videogame, e que eles têm muitos bonequinhos em casa, e coleções disso e coleções daquilo, e para os outros homens e para pessoas no geral, só vem aquilo como um hobby que a pessoa gosta de fazer. É uma coleção. É algo que ele tá gostando de fazer. É algo que não sei o quê. Então eu não vejo comentários ruins vindo de outros homens ou de mulheres mesmo para essas pessoas, para esses homens que gostam desse tipo de boneco, desse tipo de jogo. Quando é o contrário, nós mulheres recebemos comentários absurdos sobre isso. Mulheres adultas sempre recebem comentários de chefes, de família, de amigos, até de relacionamentos que elas estão. E sempre vem aquela coisinha na cabeça que você fala, meu Deus, será que eu sou mesmo imatura? Olhem só, para vocês entenderem o contexto disso. Uma pesquisa da ONU Mulheres de 2024 ouviu milhares de pessoas pelo mundo e descobriu que 68% das mulheres sentem culpa ou vergonha por esses gostos não produtivos, contra só 22% dos homens. Então vocês conseguem pensar aí na diferença que é. Porque toda vez que nós, mulheres, vamos fazer alguma coisa desse tipo, nós somos ridicularizadas de alguma forma, não é? E qual é o preço disso? Olhem só, estudos da Organização Mundial da Saúde, atualizados em 2025, mostram que essa pressão contribui para taxas de ansiedade e depressão, onde 40% é maior em mulher entre 25 e 45 anos, que é justamente quando a sociedade vai cobrar muito mais maturidade da gente. Então, eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho desse contexto histórico para que você entenda por que nós temos essa visão na sociedade, por que mulheres são vistas como bobas por terem hobbies, que não são hobbies. As pessoas acham que é só uma coisa supérflua e estúpida e deu. Então, as raízes disso vão lá para a Idade Média, na Europa, no século V ao século XV, quando a igreja e os senhores feudais mandavam em tudo. Então vocês podem imaginar, né, que é onde as mulheres ficavam lá presas em casa e elas tinham que cozinhar e cuidar dos filhos e lavar roupa e isso e aquilo. Então, para a sociedade funcionar como a sociedade era, você, mulher, nós, mulheres, tínhamos que estarmos em casa cuidando do marido e dos filhos, e qualquer coisinha que você fizesse que fosse diferente daquilo já era um perigo para a sociedade. Então, por exemplo, se você ia ler um livro, se você ia, sei lá, fazer ervas, você ia
ia cantar, que seja uma música ali do povo, os homens, as pessoas já te olhavam tipo assim, tá fazendo alguma coisa errada, isso aí não é normal. E olhem só esse estudo para vocês entenderem como tudo que acontece hoje tem alguma explicação. Um estudo da Universidade de Washington em 2023 procurou em mais de 500 textos antigos e mostrou que esse preconceito que a gente tem hoje por causa dessas coisas emocionais nasceu aí. Começa assim, que os monges, eles zoavam as mulheres por estarem lendo aquelas historinhas de cavaleiros, dizendo que ia se deixar as mulheres descontroladas. Já os homens que estavam lá discutindo teologia, batendo martelo, isso e aquilo, eles eram vistos como os heróis intelectuais, que iam ajudar o Deus, que iam ajudar o rei, que ia ajudar todo mundo e contribuir para o funcionamento da sociedade. Então, você já consegue imaginar, se você foi na escola e estudou história, porque tinha muito isso, né? Tipo, tinha uma curandeira lá, que ela era uma bruxa, vista como bruxa e queimada na fogueira, enquanto o homem, se ele estava fazendo alquimia, ele ganhava um ouro, um prêmio como uma pessoa nobre. Vejam bem, eram pessoas que estavam fazendo coisas muito parecidas e mulheres muitas vezes estavam só mexendo com ervas e a pessoa se curava, e aí era visto como bruxo queimado na fogueira. E aí tem a parte do Renascimento e do Iluminismo, onde esses homens falavam que tudo precisava usar uma razão, mas isso funcionava, na verdade, só pra eles. Há que mulheres, por exemplo, tem um livro que chama A Cidade das Damas, e que a autora fala como mulheres gostavam de livros e tinham interesse em outras coisas e liam muito e filosofavam, mas as pessoas ao redor só levavam aquilo ali na zoeira ou no silêncio, enfim. Não era considerado útil. E aí tem homens muito grandes na nossa história, Leonardo da Vinci, Voltaire, enfim, tantos outros que estudavam anatomia, que pintavam isso e aquilo, publicavam livros, publicavam estudos. E mulher, se você quisesse publicar alguma coisa ou que te ouvissem, elas tinham que usar o nome de um homem para publicar certo livro. Inclusive, gente, saiu o filme do Frankenstein recentemente e abriu toda essa discussão de novo, porque assim, ó, o Frankenstein, um livro, foi escrito por Mary Shelley. Um livro muito, muito, muito antigo, inclusive é considerado por muitos o primeiro livro de ficção científica da história. Porém, Frankenstein, tem gente no Twitter até hoje falando que Mary Shelley não escreveu esse livro, quem escreveu foi o marido dela, porque as pessoas se recusam a acreditar que uma história dessa foi escrita por uma mulher. Então vocês imaginam lá atrás, né, quando a pessoa precisava publicar um livro, fazer alguma coisa, algum estudo, tinha que colocar o nome do marido, tinha que colocar o nome de alguém, de algum homem ou irmão que fosse, porque se fosse colocar o nome de mulher, não ia ser levado a sério. Eu acho que talvez nem iam publicar aquilo. Tem alguns artigos que falam sobre isso, né? Que quando você é uma criança, as meninas, enfim, não que isso tenha problema nenhum, tá, gente? Mas é só voltando sobre como é uma coisa construída por tantos e tantos anos da nossa vida. E as meninas pequenininhas estão lá brincando de bonequinha pra ser mãe futuramente, o que é muito legal, porque eu adorava brincar de boneca. Mas às vezes me dava muita raiva, porque eu tava ali brincando com a boneca e meu irmão tava com uma pista muito massa da Hot Wheels, aquela pista do lava-jato, ou então com espada. E daí ele podia ser astronauta, e podia ser médico, e podia ser bombeiro. E eu tinha que ser mãe. O que eu tava sendo criada era pra ser mãe. Eu queria ser mãe? Sim, eu quero ser mãe. Mas não é só isso que eu quero pra minha vida. Eu sei que muitas de vocês também não. Inclusive na França, em uma época onde volta esse bate-papo todo de como mulheres são criadas, de como mulheres crescem pra ser o quê, enfim. Onde as mulheres se reuniam, né, esses salões de mulheres, eram chamados só como um centro de divertimento ou de entretenimento, enquanto quando os homens se reuniam para falar sobre assuntos que eles queriam falar, como nós mulheres fazíamos, era visto como o centro do progresso, e era isso. Coisa que eu acho muito bizarra, que eu tava lendo nesse livro que eu já falei pra vocês, é o Feminismo é para Todo Mundo, que tem muitos da sociedade querer jogar homens contra mulheres e que a gente se odeia, e muitas de pessoas aqui também comentam, eu já falei sobre isso, que eu acho muito engraçado, falarem que tipo assim, você odeia homem, que não sei o que, eu já falei disso em algum vídeo, só que não é essa a questão, somos pessoas que temos que nos unir. Não tem problema nenhum uma mulher gostar de espada e um homem gostar de espada, ou um homem gostar de Taylor Swift e a mulher gostar de, sei lá, outra coisa. Não tem problema nenhum. O problema é que é quando você não pode gostar das mesmas coisas porque você é vista como fútil e boba. Então, assim, é o mesmo peso pra uma mesma moeda? É essa expressão? Não sei. Mas acho que vocês entenderam o que eu tô querendo falar. Então vai pra essa época aí do século XIX, da era vitoriana, por exemplo. Sei lá, mulheres eram pintadas só como submissas, em quadros, enfim. E as pessoas na época tinham muito medo que as mulheres começassem a ler. E que elas lessem aqueles romances. E que elas descobrissem que tinha algo além de um casamento forçado. Imagina se a mulher descobre que ela poderia ser amada, e que ela poderia escolher o marido, e que ela poderia viver tantas outras coisas com um homem que ela realmente gostasse, e não um casamento com uma pessoa 40 anos mais velha. Então, eles tinham muito medo. Se eu for voltar na história, igual eu falei, né, da Mary Shelley, do Frankenstein, tem muitas outras autoras que foram publicando livros ou pintando, enfim, com nomes fictícios. E tem aqui um estudo do Journal of Social and Political Psychology, que analisou 1000 textos na época e viu que isso mudou as leis. As mulheres barradas nas universidades até os 170, porque os interesses femininos eram inadequados para o intelecto sério. Teve algo aqui que eu achei muito maluco, que é algo que eu nem sabia e vou trazer aqui pra vocês.
vocês. E aqui, ó, os saltos altos que os cavaleiros homens usavam no século XVII pra mostrar status viraram coisa sedutora e boba quando as mulheres o pegaram. Que foi algum estudo, eu não lembro o nome, enfim, que eu li isso, mas eu achei muito engraçado sobre isso, porque é algo que os homens fazem, salto alto. E quando mulheres pegam, se torna uma coisa besta e boba. E também a época das sufragistas, onde as mulheres eram consideradas negligentes com o lar porque elas queriam direito a voto e, obviamente, aquilo ali ia destruir o lar delas, elas não poderiam votar. Como eu falei pra vocês aqui outra vez, né, das mulheres que foram mandadas para as fábricas quando começou a guerra, acabou a guerra, elas foram mandadas de volta pra casa pra voltar a fazer tricô, enfim, assistir televisão, qualquer outra coisa que fosse coisa de mulher. A gente não precisa nem muito longe pra ver isso, né? Porque, por exemplo, mulher assistir novela é considerada uma coisa besta e boba, daí o homem fica o dia inteiro assistindo, sei lá, beisebol ou qualquer outra coisa, enfim, nos Estados Unidos, e era visto como super emoção, porque isso sim é uma coisa útil. Eu tava refletindo ultimamente, eu comecei a fazer pilates, e aí eu comecei a fazer pilates, e eu fiquei conversando com algumas pessoas, enfim, falando, nossa, mas que besteira, é só mais um hobby de mulher. E eu fiquei refletindo sobre isso, falando, caramba, quando você vê nesses filmes, os homens vão pro golfe, ou, enfim, essas pessoas mais ricas, né, pro golfe, ou pro jogo de alguma coisa, é visto como networking, porque ele vai conhecer outros homens, sei lá, se o homem fosse fazer pilates, isso é visto como networking que ele tá fazendo, não só como um hobby idiota ou bobo, é sempre algo produtivo. Aí me lembrou também na série Stranger Things, que voltou agora, né, e aí eu lembrei do joguinho lá, o D&D, que eles jogam, né, o Dungeons and Dragons. É visto pros homens, enfim, é o ápice ali da coisa de quando eles são crianças e tal, é uma coisa muito legal e vista como muito séria. É um joguinho RPG que chama, não sei muito bem, eu não conheço sobre esse jogo, mas é engraçado pensar que qualquer coisa que seja de mulher, por exemplo, sei lá, a mulher gosta de ler uma fanfic ou vai jogar The Sims, é zoado de formas absurdas também, então vocês estão vendo que os exemplos não param. Não precisa nem ir longe, né? A gente vê na Twitch esses caras jogando videogame e sendo visto como uma coisa mais legal do mundo, tá sempre aí, sendo patrocinado, isso e aquilo. E meninas que estão fazendo, não sei, rios de maquiagem, ou de cabelo, ou de qualquer outra coisa, é visto como supérfluo e fútil. Quero que vocês me deixem também a opinião de vocês aqui no comentário. Vocês acham que joguinho virtual, esses jogos são esportes? São vistos como esportes? Que é uma discussão que rola muito, né? Então, deixa a opinião de vocês aí. Também, gente, eu tô muito gripada. Já peço pra vocês que eu tô assim, ó, respirando fundo, tá difícil, mas vamos lá. Eu quero trazer aqui um pouquinho pra vocês sobre a parte também de psicológica pras mulheres, desde quando tem 5 ou 6 anos, que é quando começa isso na nossa cabeça. Olhem só esse estudo aqui que eu tava lendo. Aos 6 anos, as meninas já fugiam de tarefas pra gênios, achando que era coisa de menino. E que isso explica porque só 28% das vagas em tecnologia são pra mulheres. Olhem só esse aqui também, um estudo alemão de 2019, seguiu 1.200 jovens por 2 anos. Meninas com hobbies de meninas, que era tipo artesanato, acabam sendo carreiras mais humildes. E os meninos que têm hobbies em esportes ou games, eles são mais ambiciosos. E ganham 15% a mais quando chegou aí na idade adulta dos 30 anos. Bem, tem esse aqui, ó, que o Open Access Government falou que mulheres têm 20% menos tempo livre por causa da casa. Então, nossos hobbies viram uma coisa rápida, tipo scrollar, e você vai saber disso. E os hobbies dos homens são coisas mais profundos, tipo maratonar séries. E eu quero trazer um pouquinho aqui pra vocês sobre Taylor Swift e Disney pra gente, né, falar um pouquinho mais sobre isso. Bem só, a Rolling Stone em 2022 diz que o termo Disney Adult, que é tipo adulto que gosta da Disney, explodiu no TikTok zoando mulheres que são regressivas e patéticas, enquanto aquelas Comic Cons de homens são vistas como maravilhosas e ninguém dá um pio. Inclusive, agora que saiu o álbum da Taylor Swift, né, agora foi mês passado, The Life of a Showgirl, que foi tipo assim, muitas meninas postando os status no Instagram, no Twitter, onde seja, e aí muitos caras postam lá no Twitter rindo, falando assim, ai, começou aquela coisa ridícula das mulheres falando isso aqui de Taylor Swift, ou se a mulher gosta da Taylor Swift, você tem que fugir, ou se isso e aquilo. Então, vocês têm noção de como é visto essa parte. E muitos anos eu escondi, eu falei pra vocês que eu escondi, eu gostava de Crepúsculo porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam achar. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir arrumar namorado. Eu nunca vou conseguir arrumar namorado quando eu começar a falar pra ele que eu gosto da Disney, porque eu tenho amigos, por exemplo, que namoraram meninas que gostavam muito da Disney e elas eram completamente zoadas. E eu, naquele grupo de amigos, eu falava assim, tá, eu não posso falar então que eu gosto de Disney, já que meus amigos estão rindo dessa menina que gosta de Disney. Se eles descobrirem que eu gosto de Disney, o que eles vão achar de mim? Enfim, ao decorrer dos anos eu parei de me importar completamente com isso e aí as pessoas têm que aceitar. E eu não deixo mais as pessoas ficarem rindo de mim e julgando por isso. O que eu quis trazer pra vocês um pouquinho com essa reflexão que você, menina, mulher, pense sobre isso. Se você é homem, tá assistindo isso, pense um pouquinho sobre isso, de ficar do lado das mulheres que gostam disso. Porque você não pode abrir mão do que você realmente é com medo do que as pessoas vão achar. Vocês estão vendo que isso é desde muito lá atrás, desde que o mundo é mundo. Mulheres já são completamente incompreendidas e vistas como pessoas que não têm que ter gostos, e que o gosto são coisas bobas e bestas, e que mulheres não têm que gostar de nada mesmo, não. Não é assim.
assim. Isso é um ciclo vicioso que começa na sua infância e vai te levar a vida inteira na vida adulta. Então, se você, sei lá, tem uma filha em casa, ela quer brincar com Hot Wheels, deixa ela brincar com Hot Wheels, deixa ela brincar com espada se ela quiser. Qualquer outra coisa, se ela quiser ser mãe, deixa ela ser mãe. E não ficar que nem eu. Fiquei muitos anos tendo vergonha do que eu gostava, com medo que as pessoas iam achar de mim. Não tenho vergonha de assistir sua novela, não tenho vergonha de gostar de Disney, de Taylor Swift, de Crepúsculo, de desenho, de qualquer outra coisa. Porque, meu Deus, eu sempre falo assim, I'm just a girl, pra usar essa frase como ser muito bom, porque eu amo gostar dessas coisas. E não tem nada que me resume mais. Como vocês podem ver aqui, um monte de coisinhas. E vai ficar mais ainda, não importa quem gosta ou não. Eu gosto. Que espaços seguros com seus amigos, pessoas que você se sente seguro, que você quer estar, seus amigos, suas amigas, pessoas que te entendam. E não deixe as pessoas ficarem te privando por causa disso. Porque não existe nada pior do que você mentir em ser uma pessoa que você não é. Porque isso vai te prejudicar. Muito. Tente lembrar disso. Me conta aqui a opinião de vocês nos comentários, se vocês gostaram. Eu quero muito saber o que vocês acham sobre esse tema, porque pra mim foi muito legal pesquisar sobre isso e ver como tudo tem explicação e que vem de muito antes da gente existir e que talvez vai ser levado por muito tempo, mas a gente pode fazer algo nessa vida que ajude as gerações futuras, como que eu já faço com a minha sobrinha, que eu falo, você pode gostar do que você quiser. E é isso. Um beijo.